Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 14 de abril de 2021. Gente, e a questão da falta de um partido orgânico da direita brasileira anda me incomodando, já fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso, e o vídeo de hoje é mais uma reflexão sobre este assunto. Anteontem eu fiz um vídeo aqui no canal, vou botar o link aqui em cima para vocês verem, refletindo também sobre essa questão. No entanto, como eu falava de política lá no velho continente, no hemisfério norte, embora eu estivesse falando de estudos da década de 1950 do século passado, o algoritmo do YouTube interpretou que eu estava fazendo campanha eleitoral lá no outro continente e a legislação lá proíbe isso. Não era nada disso, mas eu não consegui ampliar a visibilidade do canal, não consegui impulsionar. Se você não viu, eu sugiro que veja, e se viu, eu sugiro que me ajude a compartilhar, a fazer esse vídeo chegar em mais gente da direita brasileira, nos seus amigos, na sua rede de contatos, para a gente ampliar esse debate. Bom, antes de entrar no assunto, agradeço a você que está doando pelo Pix. Este aqui é o único canal da direita brasileira que faz análises posicionadas no campo conservador à luz da ciência política, da teoria da comunicação e pretende contribuir com o aperfeiçoamento, com a qualidade do nosso movimento, com este foco. Se você acha que está aprendendo coisas novas, recebendo informações aqui que não recebe em outros canais, faz um Pix aí, ajuda o canal, e se você já doou, acostume-se a pingar um trocadinho mensal no canal, porque isso vai me ajudar a melhorar o serviço que eu presto aqui e a ampliar o alcance dos meus vídeos nas redes sociais, ok? Muito obrigado a você que já doou, e eu lembro, inscreva-se também no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, onde eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos que eu posto aqui no canal, ok? Muito obrigado e vamos em frente então. Gente, como eu dizia, este assunto da falta de um partido político orgânico da direita brasileira anda perturbando o meu sono, eu tenho refletido sobre isso. Durante muito tempo eu nutri a esperança de que esse partido fosse nascer do zero, um partido puro, criado por esses brasileiros que foram às ruas em 2013, 2015, derrubar Dilma em 2018, eleger o presidente Bolsonaro. Nós, brasileiros conservadores politizados, somos, dizem os estudos eleitorais, cerca de 30% da população e não temos um partido para chamar de nosso. Os políticos de direita que existem aí são políticos tradicionais, gente ligada à tradição patrimonialista da velha política, não tem vínculos orgânicos com esse movimento que nasceu das ruas e buscou expressão política. Hoje existe muito forte nas mídias sociais, apoia o presidente Bolsonaro, faz mobilizações de rua, mas ainda não conseguiu amadurecer a ponto de criar um partido. É sobre isso que nós vamos falar. Eu tenho dito aqui, toda vez que eu abordo a questão da escolha do presidente Bolsonaro sobre qual partido ele vai concorrer, que há uma diferença entre legenda e partido. O presidente Bolsonaro tem uma característica pessoal muito própria. Ele foi alguém que se construiu solitariamente. Mesmo tendo concorrido a deputado, a vereador por vários partidos ao longo da sua carreira, ele sempre andou em faixa própria, sozinho. Trocava de partido ao sabor das eleições, buscando uma legenda onde ele pudesse se eleger com mais facilidade. Portanto, nunca teve uma vida partidária orgânica, nunca participou das instâncias dirigentes, da discussão sobre a organização e a estratégia de um partido. Toda a formação e a experiência do presidente se deram desta forma e aparentemente o presidente, mais uma vez, está procurando não um partido político no sentido em que eu vou explicar aqui, em que eu tenho falado em outros vídeos, mas apenas uma legenda para concorrer. Muito embora queira se filiar com antecedência para poder controlar quem vai entrar no partido
e tentar evitar o que aconteceu em 2018, em que um bando de gente sem nenhum compromisso com a causa se filiou no PSL, concorreu e se elegeu para depois trair, muitos dos quais, inclusive, são picaretas como quaisquer outros políticos tradicionais. O presidente talvez queira evitar isso, mas eu tenho sérias dúvidas de que ele vá conseguir do jeito que ele lida com a questão do partido. Nada impede que nós venhamos a apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro ou, se você quiser, se filiar no partido que ele vai escolher, mas eu não acho que esse partido ou esta legenda é ou será o partido da direita brasileira. O que eu entendo por partido político? Partido político é uma organização complexa, grande, sofisticada, organizada. Partidos políticos têm raízes na sociedade, ou seja, têm vínculos com diferentes segmentos da sociedade, segmentos profissionais, intelectuais, acadêmicos, científicos, técnicos, enfim, em vários setores da sociedade o partido procura fincar raízes, estabelecer relações, cooptar pessoas, filiar pessoas com expressão e representatividade social. Esta é uma das características de um partido. Outra missão de um partido é fazer formação política. O movimento conservador brasileiro, que emergiu das ruas nas mobilizações pelo impeachment da Dilma em 2015, na eleição do presidente Bolsonaro, se compõe de pessoas sem experiência e sem formação política. Gente que começou a fazer política de 2015 para cá e está aprendendo fazendo, ou seja, não tem experiência de vida partidária acumulada, não estudou a doutrina, os autores conservadores e não conhece organização e ação política de partido. Há um partido político com as características de um partido conservador, organicamente vinculado a este movimento, que é o nosso movimento, o movimento conservador brasileiro, a meu ver, deveria investir fortemente em formação política. Esta é uma das características, é uma das missões de um partido de verdade, fazer a educação política dos cidadãos, a começar pelos seus próprios membros, para qualificar a sua atuação na sociedade. Outra função de um partido político é a elaboração de políticas públicas. Sim, não adianta ganhar uma eleição, chegar lá e não saber o que fazer. Quando o partido ganha uma eleição para uma prefeitura, para um governo estadual ou para o governo federal, ele precisa ter diretrizes das políticas que vai implementar. Qual é a política de segurança pública do Partido Conservador? O PT, por exemplo, a esquerda em geral, defende a extinção das polícias militares, defende a libertação de presos, enfim, defende os criminosos, defende a flexibilização da legislação penal, enfim, tudo aquilo que é ruim. Qual é a política de segurança do Partido Conservador? Qual é a diretriz do Partido Conservador para a questão da segurança pública das polícias? Qual o papel das polícias militares? Qual o papel da Polícia Civil? Qual o papel da Polícia Federal, da Guarda Nacional num governo conservador? Qual a política prisional de um governo conservador? Enfim, vale o mesmo para a área da educação. A esquerda na área da educação defende o paulo-freirismo, defende o analfabetismo, defende a introdução de ideologia de gênero e de ideologia de esquerda em geral nas matrizes curriculares, defende a exclusão do ensino da moral religiosa, dos valores conservadores do ensino e da educação dos nossos jovens. Qual é a política de educação dos conservadores? Chegando lá na hora de pegar o Ministério da Educação ou uma Secretaria de Educação de um estado ou de um município, o que fará o secretário da Educação conservador? E na área da saúde pública, qual é a política? E assim por diante. Na área de transporte público, de habitação, enfim, todas as áreas de incidência da ação política de um governo precisam ter políticas públicas sobre o viés de um partido conservador. Esses técnicos que elaboram essas políticas públicas podem ser vinculados ao próprio partido ou podem ser vinculados a uma rede de institutos, de ONGs, de organizações que fazem pesquisa. Muitas vezes são institutos ligados a universidades, enfim, é preciso ter
mestres, doutores, gente que faça pesquisa, que estude, que vai estudar políticas públicas em outros países do mundo, trazer experiências para cá, enfim, dar consistência à ação política dos governantes ou mesmo dos legisladores. O Partido Conservador pode atuar na oposição propondo projetos de lei, ou seja, pode não estar no governo, pode não implementar, mas dentro do parlamento defender a aprovação de leis que façam com que o governo atue, ou seja, obrigado a obedecer à lei e atuar dentro de diretrizes que nós conservadores gostaríamos de ver aplicadas nas diferentes áreas das políticas públicas e da legislação. Este é um papel importante, apenas mais um. Outra função importante de um partido político são os estudos eleitorais, o planejamento das campanhas eleitorais. Sim, todos os partidos, os grandes partidos tradicionais, pelo menos no mundo inteiro, estudam os resultados das eleições. Onde ganhamos, onde perdemos, em que regiões, em que segmentos da sociedade, em que faixa etária, a preferência das mulheres e dos homens foi para que lado? Que penetração eleitoral nós tivemos? Por que não fizemos votos em determinado segmento? Por que tivemos sucesso e fizemos grande votação em outro segmento? Esses estudos permitem qualificar a atuação do partido, permitem fazer o planejamento estratégico das eleições futuras e melhorar o desempenho eleitoral dos partidos. Outra coisa importante na ação de um partido político é a organização das bancadas. Observe o que é a bancada de deputados fiéis ao presidente Bolsonaro hoje. O PSL elegeu 52 deputados e 4 senadores. Praticamente, poucos desses deputados se tornaram fiéis ao presidente. Dizem que cerca de 30 acompanham o presidente, leais mesmo ao presidente, são cerca de 12 ou 15, é o relato que eu tenho, vindo de lá de dentro da bancada do PSL mesmo, de um deputado extremamente fiel ao presidente. Mesmo assim, estes deputados que estão lá e se elegeram na carona do presidente são gente como nós, gente que começou a fazer política em 2015, tem pouca experiência, nunca fez política antes, nunca foi deputado, não faz a menor ideia como atua uma bancada parlamentar. Bancadas parlamentares organizadas atuam coletivamente. Tem coordenação de bancada, tem assessoria técnica, ou seja, os deputados não atuam exclusivamente como um bando de aloprados, cada um para o seu lado, bolando os projetos de lei da sua cabeça. Não que um deputado não possa elaborar os projetos de lei que bem lhe aprouverem, mas a bancada precisa atuar de forma organizada, definir estratégias de atuação no plenário, distribuição dos membros da bancada nas comissões do parlamento. Enfim, para levar adiante aquelas leis que eu falava ali atrás, antes no vídeo, que o Partido Conservador precisa elaborar para tentar botar em prática, é preciso ter organização. As bancadas precisam ser eficientes e é papel do partido organizar a atuação das bancadas, produzir um processo de coordenação e de planejamento estratégico da atuação das bancadas também. Quando o partido se organiza dessa maneira, a sua atuação adquire consistência, permanência, durabilidade no tempo. Ou seja, sem organização e sem planejamento, é como se a gente estivesse começando tudo do zero, toda eleição se torna o mesmo inferno, porque a gente comete os mesmos erros e produz os mesmos resultados. O partido político, portanto, é esta organização estruturada, verticalizada na sua estrutura dirigente, horizontalizada na sua penetração na sociedade, com diretórios zonais, com diretórios municipais, estaduais, o diretório nacional e com uma fundação dedicada aos estudos políticos, à elaboração das políticas públicas, à formação política, aos estudos eleitorais, enfim, a tudo aquilo que eu me referi neste vídeo. O ideal, aquilo que eu gostaria, é que este partido nascesse novinho do zero. Muita gente se iludiu achando que o Aliança pelo Brasil seria este partido. Não será, o Aliança não vai sair por circunstâncias que a gente já avaliou aqui.
a legislação eleitoral ficou muito rígida. A ideia dos legisladores foi criar restrições aos novos partidos. A ideia é reduzir a quantidade de partidos, adensar esses partidos em pelo menos 7 no intervalo de 12 anos. Esse monte de partidinho pequeno vai desaparecer e, portanto, ficará, como já está, muito difícil criar um partido novinho do zero. Dá muito trabalho e é por isso que eu andei refletindo sobre o PTB. O PTB, historicamente, nunca foi um partido de direita, pelo contrário. No período do movimento pré-1964, ele era o partido da esquerda no Brasil. Existia o PTB, a UDN, o PSD, alguns partidos criados pelo próprio Getúlio Vargas, como o PTB, para ser um partido, como diz o nome, trabalhista. Os partidos trabalhistas, à luz e semelhança do Partido Trabalhista inglês, eram, na história da humanidade, os partidos à esquerda. Uma esquerda mais light, não é uma esquerda comunista, uma esquerda socialista, mas esquerda. O próprio Partido Comunista Brasileiro, no período pré-64, era um partido ilegal e tinha atuação dentro do PTB. Isso mesmo, os comunistas se infiltraram no PTB e atuavam no PTB. Mas o PTB de hoje não tem nada a ver com isso. O deputado Roberto Jefferson, que sempre foi um político de direita, foi líder do governo Collor no primeiro governo das eleições diretas no Brasil, sempre teve uma atuação mais à direita e ultimamente vem sincera e autenticamente transformando o PTB num partido conservador. Ele mudou o estatuto do partido, ou seja, não se trata apenas de uma mudança retórica. As regras de funcionamento, as regras programáticas do PTB são regras e programa de um partido literalmente conservador, que valoriza a família, a moral cristã, a propriedade privada, a liberdade e assim por diante. Sugiro a você se informar. Não existe partido ideal. Não teremos o partido que nós queremos, pelas razões que eu já expliquei. Então fiquei aqui pensando, bom, temos aqui uma iniciativa autêntica de criar um partido de direita, um partido autenticamente conservador no Brasil. Tem problemas nisso? Tem. O deputado Roberto Jefferson ainda está fazendo a faxina no partido. Aqui em São Paulo, em outros estados, agora recentemente no Rio Grande do Sul, inclusive, destituiu a antiga direção. O PTB no país inteiro, se não me engano, tem 10 deputados federais, é um partido relativamente estruturado, um partido de porte médio para pequeno, mas um partido estruturado, com diretórios, com sedes, com, enfim, raízes na sociedade brasileira, raízes nas cidades, nos estados, talvez não com o tamanho que nós gostaríamos, mas isso não é uma desvantagem, pelo contrário, significa que ele está eventualmente de portas abertas para acolher conservadores e o deputado Roberto Jefferson tem feito isso. Tem entregado as instâncias partidárias para gente ligada aos movimentos conservadores, para os ativistas no Brasil inteiro. Em vários estados do Brasil isso ainda não aconteceu. Teria curiosidade até de ouvir o deputado Roberto Jefferson. Quem sabe um dia ainda faço uma live aqui no meu canal com ele, para ouvir ele falar um pouquinho da sua estratégia e do que ele está fazendo. Gente, não estou fazendo aqui propaganda partidária, eu mesmo não sou candidato a nada, não tenho projeto eleitoral, não quero ser parlamentar e nem concorrer em eleições, não tenho filiação partidária e estou preocupado única e exclusivamente com esta reflexão. E mais, se você aí que está me ouvindo pretende concorrer em 2022 a um cargo eletivo, especialmente deputado, eu aconselho a se filiar logo num partido. E se você é um conservador autêntico, aconselho a refletir a isso, informar sobre o PTB na sua cidade e no seu estado. Aqui em São Paulo, o deputado Douglas Garcia, por exemplo, gente do movimento conservador aqui, já está dentro do PTB. O deputado acolheu esses ativistas do movimento conservador, tem feito reuniões com conservadores na sede do PTB aqui na capital paulista, tem conversado e tentado atrair autenticamente os conservadores para o partido. O partido, então,
Dada a iniciativa do deputado Roberto Jefferson de mudar o estatuto e de abrir as portas do partido aos conservadores, pode ser uma solução para finalmente termos um partido autenticamente conservador no Brasil, sem termos que passar por toda a trabalheira que é criar um partido novinho desde o zero, coisa que sabemos que não está sendo possível com a Aliança pelo Brasil e está e ficará cada vez mais difícil com a nova legislação brasileira e a má vontade do TSE com os conservadores brasileiros. Ah, mas como é que fica o apoio ao presidente Bolsonaro se eu entrar no PTB e o presidente Bolsonaro se filiar a outro partido? Não tem problema nenhum, nada impede você de apoiar o presidente e, até onde eu sei, o PTB estará coligado, estará apoiando a candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro. As coligações na proporcional, ou seja, coligações entre candidatos a deputado, não podem mais acontecer, mas coligação na majoritária, ou seja, dois partidos se juntarem para apoiar um único candidato a presidente, a governador ou a prefeito, sim, é possível e tudo indica, eu tenho quase certeza, que o PTB estará aliado da candidatura presidencial do presidente Bolsonaro. Eu acho que o presidente Bolsonaro vai escolher, pelas informações que eu tenho hoje, ou voltar ao PSL ou se filiar ao Patriota. Isso muda a todo momento, tá difícil do presidente conseguir se entender com esses caras, porque quem tem partido não quer entregar o controle da legenda. Esse é o problema, o cara se deu o trabalho de criar um partido, na última hora vai pegar e entregar o partido para outros, não acontece isso. No PSL só foi possível o presidente concorrer porque eles fizeram um contrato de comodato com o Bivar. Ou seja, foi acertado que durante 6 meses o Bebiano seria o presidente do PSL e, terminada a eleição, o Bebiano devolveu a presidência do PSL ao Bivar. Mesmo assim, mesmo sendo o Bebiano o advogado do presidente e o presidente do PSL ao longo desse período, olha a caca que deu a bancada que o PSL elegeu desse jeito. Ou seja, se nós não tivermos um partido organizado, se esse partido não tem regras, se esse partido não tem conservadores autênticos, controlando os diretórios, controlando quem entra, fazendo formação política. Olha, a doutrina do partido é essa aqui. Você concorda, quer se filiar, é para defender estas ideias. Ah, você quer ser candidato pelo partido? As regras são essas. Se o partido não existe, se o partido não tem vida entre as eleições, é um candidato a sérios problemas, a essas cacas que a gente vê acontecer com o PSL. Eu acho que tudo indica que vai acontecer de novo com o partido que o presidente vai escolher. Já disse aqui no outro vídeo que eu tratei desse assunto. Vocês querem apostar? Um bando de malucos interesseiros vai correndo se filiar nesse partido e como o presidente não tem uma estrutura permanente para controlar no país inteiro quem vai ser candidato, vai se repetir a mesma porcaria que foi a eleição de 2018 com o PSL. Portanto, repito, se você está pensando em concorrer na eleição de 2022, primeiro, corra, comece a se organizar desde já. A eleição de 2022 não vai ser a moleza que foi a de 2018, eu já falei isso aqui. Eleição é pé no barro, é rua, é apertar a mão de gente, conversar com eleitores. Mídia social é só o reflexo, a expressão, a amplificação de um trabalho efetivo, concreto, de muito suor e pé na rua, sola de sapato e conversa com o eleitor. Caso contrário, você é um candidato a se decepcionar com o que vai acontecer quando as urnas abrirem. Fica a dica. Pense seriamente se não é o caso de procurar o PTB e avaliar a possibilidade de concorrer por esse partido. Talvez isso vale poupar problemas, vale poupar trabalho. Faça isso o quanto antes. O comentário de hoje era esse. Se você gostou,
Curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal do YouTube, inscreva-se também no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. E o comentário de hoje era esse. Se você gostou, volte amanhã para ouvir o próximo.